E aí nisso você tem metas esportivas, metas orçamentárias, tem uma série de coisas ali que você tem que colocar no papel para os conselheiros votarem. Ou seja, pretendo faturar X no futebol, pretendo gastar tanto com isso aqui no clube. Então, imagino que em dezembro do ano que vem a gente vai fechar com tanto na conta. Basicamente é isso. Isso é passado para os conselheiros votarem, né? E aí eles têm que dizer se aprovam ou não, tá? Basicamente é assim que funciona a parada. O São Paulo tem ali seus 260, 300 conselheiros, nunca sei o número certo, e eles deveriam obrigatoriamente votar nisso. O que acontece? Ontem foi passado lá para eles, né, toda essa documentação, né, essas metas e tudo. E aí só para dizer para vocês aqui, para contar para vocês como é que funciona isso. Eu vou tirar da tela rapidinho aqui o chat. Aqui a gente tem ali uma perspectiva dos últimos anos de quanto que o São Paulo arrecadou em vendas, né? E aí, com base nisso, eles também criam ali uma perspectiva de metas esportivas e financeiras para o ano. O que eles passaram para os conselheiros? Que a meta financeira do clube é chegar na final do Paulistão, que eu acho muito ousada, sabe? O São Paulo, do jeito que tá, se chegar e falar, não, já conto que o São Paulo vai chegar na final do Paulistão e com essa grana. Não dá para contar com isso, né? Aí eles contabilizam um G6 no Brasileirão. Também acho meio ousado, porque o São Paulo nos últimos anos tem oscilado bastante. Copa do Brasil e Sul-Americana, eles almejam as quartas de final, tá? Isso aqui não é, mas porra, tem que ser campeão. Tem que ser campeão de tudo. Mas é a meta financeira. Quanto que eles estão contando em receber, né? Aí, beleza. Os caras fizeram lá a votação, tal, passaram lá para os caras, né, Renan? E aí, o que aconteceu? Teve lá um processo onde 112 votos a favor aprovaram o orçamento. O ponto é, esse orçamento não conta só o futebol do São Paulo, conta todos os gastos do clube. No meio disso daí, tinha lá um item ali, festa junina, 3 milhões e meio de reais. Despesa com sauna, tantos R$ 1.000. Azulejo de piscina, não sei mais quanto. E os caras deram a canetada lá e votaram, aprovaram lá. 112 caras votaram a favor disso, 107 votaram contra. É uma diferença de 5 votos para não aprovar o orçamento. E sabe o que aconteceu? 4 conselheiros se abstiveram. Ah, não sou nem sim nem não. Não vou me abster, né? Eu estou em cima do muro. E 31 conselheiros não votaram. Aí, claro, no meio desses 31, tem alguns pontos aí que a gente precisa falar. Tem aqueles que tinham coisas mais importantes para fazer do que votar no orçamento do clube para o ano que vem. Não sei, estavam comprando panetone de Natal, presente de Natal, qualquer outra coisa. Estavam ocupados, não quiseram votar. E teve gente que aí vale mencionar, o Marco Aurélio Cunha, por exemplo. Muita gente falou, porra, o cara não votou. Tem uma regra lá, estatutária, que como ele voltou para o clube para ser conselheiro, só quem está há mais de 90 dias que pode votar. Então, ele não poderia votar. Então, essa é a explicação do voto do Marco Aurélio Cunha. Mas teve um outro conselheiro, Edson Lapola, que esteve numa live aqui ontem com o Gabriel Sá e o Chacon, e ele mencionou, cara, eu votei contra e meu voto não foi computado, o que é grave, porque pode indicar falha ou manipulação de votos. E aí você pega uma aprovação dessa daí, que passou por 5 votos, mano. E aí esse conselheiro falou que vai entrar na justiça, acionou os advogados dele e tal, e sei lá, a gente fica sem saber se outros tiveram o mesmo problema. O fato é, 31 nomes acabaram não tendo voto computado. E aí o que a gente fez? A gente colocou no nosso Instagram, para todo mundo aqui ver, os nomes de todos esses que votaram, para vocês conhecerem também quem são os conselheiros do São Paulo, quem são as pessoas que votaram a favor, quem são as pessoas que votaram contra, os que se abstiveram,
os que não votaram, ou que não tiveram voto computado. Mas tem vários nomes ali conhecidos no meio. Eu não vou ler todos, claro, né? Porque não tem como. Mas você pode ver aqui, por exemplo, Antônio Donizete Gonçalves. Ele é o Dedé lá, o diretor do Social do São Paulo. Né? É o dono do Social. Votou a favor. Aí você tem aqui, passando rapidinho aqui, Benedito Rui Barbosa, autor de novela, tá lá, votando a favor. O Leco. Mano, tem de tudo, velho, tem de tudo. Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, votou a favor. Carlos Belmonte, votou a favor. Quem mais aqui? Deixa eu ver, nomes conhecidos. Dorival... Douglas Schwartzman. Douglas Schwartzman, mano, o cara não tá afastado, como é que ele votou? Ele não tá sendo... Assim, eu não sou tribunal aqui, mas se ele tá mencionado num vídeo, num áudio, sob investigação agora do Ministério Público, numa denúncia de corrupção, ele não poderia votar, né? E aí tá lá. Douglas Schwartzman, tá ali. Aí passando aqui, Fernando Bracali, é o Chapecó, que até ontem estava lá e falou que não concorda mais com a gestão, pediu demissão e tal, mas votou a favor aqui. Você tem aqui, que mais? Harry Macis é o vice-presidente. Ives Gandra Martins, puta de um juiz aí famoso, tal, votando a favor. Que mais aqui que a gente destaca? Nomes que eu posso passar. José Eduardo Mesquita Pimenta, ex-presidente do São Paulo, na era Tele. Tinha até uma musiquinha em homenagem a ele ali, que, enfim, votou a favor. Quem mais? Júlio César Casares, o presidente do São Paulo, votou a favor. O Calil Rocha Abdala, que era candidato de oposição, votou a favor, e diretor da Santa Casa, várias notícias aí que você pode procurar. Quem mais aqui? Leonardo Serafim dos Anjos, advogado do São Paulo, que teve o nome envolvido no caso Jack, lá da Under Armour, e foi inocentado pela justiça, vale falar aqui, mas ele é atuante no clube ainda, tá ali. Que mais aqui que a gente tem de nomes conhecidos? Mara Sueli Casares. Mara Casares, mesmo caso do Douglas Schwartzman, né? Tá ali. Que mais que votou a favor? Marcelo Pupo Barbosa, acho que ele foi presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo. Quem mais aqui que eu vejo conhecido aqui? Nelson Ferreira, que era também, que pediu demissão aí do São Paulo agora, né? Que estava na comissão aí do São Paulo, pediu demissão, votou a favor. Ou tem Aires de Abreu Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, votou a favor. Paulo Amaral, quem lembra daquele presidente que quase tirou o Rogério Ceni do São Paulo, né? Tá aqui votando. Vamos ver mais nomes aqui que eu conheço de memória, assim. Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, vota ali também a favor. Que mais aqui? Esses são os que votaram a favor, né? Aí tiveram esses nomes aqui que não votaram ou que não tiveram voto computado. E aí vale falar, como eu mencionei aqui, o Edson Lapola entrou em live aqui falando, ó, meu voto era contra, não foi computado, estou entrando na justiça aqui com meus advogados para entender o que aconteceu, se houve fraude ou se houve falha. O que aconteceu? Então pode ser que outros tenham o mesmo cenário, mas Edson Lapola está aqui. E o Marco Aurélio Cunha, vale mencionar aqui também que ele está nessa regra de que, como ele voltou a menos de 90 dias, ele não poderia votar. Então, tá ali. O Edson Lapola falou do Paulo Plané Buarque, que é um dirigente das antigas do São Paulo, muito assim, muito das antigas, e ele disse, não sei te confirmar isso, mas ele disse que ele está numa casa de repouso, sem condições de votar, com Alzheimer e tudo. Desejamos toda a saúde a ele, mas então, será que ele precisaria estar aqui para votar? Esses são alguns pontos de discussão, né? Aí você teve 4 votos de abstenção, quer dizer, 4 votos não, 4 não votos, né, que se abstiveram, esses nomes aqui. Pessoas que não falaram nem sim nem não, tipo, tanto faz, ou não sei, não tem opinião. Cara, é sim ou não, mas não tiveram opinião para votar, né? Se algum deles quiser falar o arquibancada, a gente gostaria muito de entender também, né? Por que não votaram. E aqui os que votaram contra, né? Aí tem alguns nomes aqui. Teve gente que levantou algumas questões. Eu vou mencionar aqui. O avô do Gabriel votou contra. Armando Luiz de Sá. Só para
fazer jus aqui, porque teve gente confundindo com outro nome lá. Mas teve aqui, deixa eu ver, algum nome conhecido aqui que votou com o Dr. Caio, né? Dr. Caio Forjas, que está aí em bastante exposição ultimamente, né? Isso, tá aqui o nome dele. Deixa eu ver aqui que mais. Fábio Machado, que no Twitter também está sempre muito ali se posicionando contra, né? A gestão do São Paulo. Fernando Casal de Rey votou contra. Que mais aqui conhecido? Aqui embaixo o Davi Lisboa, Davi Monteiro Lisboa. Esse cara foi. Esse senhor, acho que ele foi meu diretor na base, se eu não me engano, sou Davi Lisboa. Mas alguma coisa ele foi no São Paulo, período que eu estava lá, não lembro direito se na base ou no profissional. Mas ele. O nome não é estranho. Davi Lisboa, é diretor da base, se eu não me engano, ele era na minha época. Votou contra também. Exato. João Paulo de Jesus Lopes, né, que foi diretor do São Paulo, está aqui. O Alexandre Médicis, também conselheiro bem de oposição. Que mais aqui, nomes conhecidos? Calef João Francisco, diretor de futebol na época do Tele, votou contra. Marcelo Maruti Portugal Gouveia, filho do Marcelo Portugal Gouveia, votou contra. O último presidente do São Paulo. Putz, é verdade, cara. O último presidente de São Paulo. Esse foi mesmo. Aí tem aqui nomes mais conhecidos que o torcedor pode lembrar, olhando aqui rapidamente. Teve o Vinícius Pinotti aqui também, que votou contra, né? Muito se fala até dele ser candidato à presidência do São Paulo, né? Não sei. Enfim, foram 112 votos a favor do orçamento, 107 contra e 4 abstenções. Antes de passar a palavra aqui para o Renan, para comentar, vou ler só um superchat aqui do Renan Charadelli, aqui, que ele fala aqui: não seria ideal ter uma cota de cargos para a oposição? Exemplo, o presidente do conselho é sempre da oposição do presidente do clube? Então, o formato político não permite isso, né, hoje. É tudo por voto, né? Então, por isso que fazem aquelas movimentações políticas, alianças e tal, para ter a maioria, como por exemplo, em Brasília, né? O Ribali Pinsky, ele também manda aqui falando, sabe qual que é o problema? Essa galera que está se posicionando como oposição só está surfando o momento para chegar no poder. Até ontem, todos estavam lambendo Casares, Leco e Juvenal. Tem um pouco disso também. Tem gente boa lá também, não vamos generalizar, tem gente boa e honesta. Tem. Mas a oposição ainda é fraca, precisa ser mais contundente, né? E um outro superchat que falava aqui do Rodriguinho, que é do Gabriel falando aqui: o Rodriguinho é craque, gente, o moleque teve pneumonia o primeiro ano dele de titular, trocar ele por jogador acima dos 30 é loucura. Então, obrigado aí pela mensagem de vocês. Mas, Renan, a gente tenta não falar do extracampo, né, mas, cara, é muito... Essa votação aí, ela mostra algumas coisas, né, cara? Por 5 votos foi aprovada e teve muita gente que não votou, por mais que tenha erro ou alguma outra questão, teve gente que simplesmente não tá nem aí também, né? Isso acontece muito lá. Tem sim. E como que esse cara que não tá nem aí, como que ele é conselheiro do São Paulo, né, cara? Porque esses caras aí, eles definem tudo o que acontece dentro do clube. Esses conselheiros, eles definem tudo o que acontece dentro do clube. Mas essa votação do orçamento aí, Senna, ela escancarou uma coisa. A situação, a coalizão da situação está cada vez mais fraca. Ela mostrou isso, né? Informações do Gabriel, os grupos de coalizão, eles deixaram, porque antes era assim, ó, nós vamos votar a favor. Ponto final, todo mundo tinha que votar a favor. Dessa vez, não. Dessa vez, os grupos falaram, ó, cada um vota da forma que achar correto. Cada um tire suas próprias conclusões a respeito do que está acontecendo e vote do jeito que quiser. E escancarou essa divisão muito grande, inclusive na coalizão, cara. Eu acho que o São Paulo, o pessoal da situação está cada vez mais fragilizada. E um detalhe, o Belmonte, para já, ele saiu de diretor de São Paulo, mas para já ele está ainda com o pessoal da situação. Coisa que eu acho difícil que ele continue sendo. Eu acho difícil. Ele não vai continuar do lado do presidente, eu acho, pelo menos. Ele não vai continuar do lado do presidente, dependendo de quem o presidente indicar para sucedê-lo, né?
Então, cara, é a grande oportunidade, né? O grande momento da oposição se fortalecer mesmo, da oposição crescer cada vez mais, se fortalecer, ir para cima, investigar cada detalhe que acontece dentro daquele clube, porque para já é só isso que pode mudar o clube. É só dessa forma que você pode mudar o clube. As pessoas protestando, investigando, estando ali dentro de olho bem aberto em tudo que acontece, porque só assim eles vão conseguir mudar. E um detalhe mais, e o mais importante, que tem que acontecer já. Não só na oposição, lá na frente, lá para 2027, tem que acontecer já. A separação do futebol profissional, a profissionalização do futebol, a separação do futebol com o social. Tem que acontecer para já. Né? O São Paulo não pode, o futebol, o orçamento do futebol não pode estar aliado à festa junina, à sauna, à bocha ou ao azulejo da piscina. Não pode.